13 até o de número 20. Mateus capítulo 16, dos versos 13 até o de número 20. O texto sagrado diz assim, na minha tradução revista e atualizada: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue em quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Eu quero tratar com os amados irmãos nessa noite sobre o tema revelações na entrada das portas do inferno. Revelações nas portas do inferno. Amados irmãos, este é um texto que é sobejamente usado, inclusive para dividir denominações, por que não dizer religiões. Mas eu quero me voltar hoje para as revelações que o Senhor fará nesta passagem. Eu creio que a maioria deve saber, se não, deixe-me fazer apenas um pequeno introito aqui. Herodes, o chamado o Grande, quando morreu, dividiu o seu reino em 4. Dividiu o reino entre 4, mas sendo que um engoliu o outro e acabou apenas em sendo 3 grandes reinos. Arquelau ficou com a parte da Judeia e de Samaria. Um outro filho chamado Herodes Antipas ficou com a Galileia e a Pérea. E Filipe, por isso Cesareia de Filipe ficou com a parte de Tireia, ou então, resumindo, esta era uma cidade que foi dada a um dos filhos de Herodes o Grande. Foi reconstruída por ele, foi reconstruída por Herodes Filipe, por isso Cesareia de Filipe. O nome da cidade não traz tanta relevância por ser só uma cidade reconstruída por um dos filhos de Herodes o Grande. Mas o seu nome anterior, o nome de Cesareia de Filipe antes se chamava Pânias. E por uma razão muito simples, porque era uma homenagem, uma cidade dedicada ao deus Pan, de quem advém para nós a palavra pânico. Portanto, Cesareia de Filipe antes era conhecida como a cidade dedicada a Pan, ao deus Pan, o deus do horror, o deus do medo, o deus do pânico. Pânias, em homenagem a este deus pagão, cujo símbolo era metade homem e metade bode. Você depois entra na Wikipédia, entra em qualquer lugar. Qual era o símbolo da cidade de Cesareia de Filipe? Um bode, metade homem, e um homem, metade bode. E vocês vão entender por que metade homem e metade
bode, metade homem, metade bode. E esse tornou-se o emblema da cidade. E é esta cidade com um histórico terrível, porque mesmo antes de Panias ser dedicada ao deus Pan, já era um centro de convergência de adoração a Baal. Portanto, Cesareia de Filipe, portanto, Panias sempre foi um centro de adoração a deuses falsos. É para este lugar onde parte do ritual ao deus Pan, ao deus do pânico, e que já depois do banho helênico, ou seja, grego, eles passaram a colocar também um panteão de deuses, onde tinha também uma estátua de Zeus, considerado o deus dos deuses do panteão grego, Portanto, é literalmente um centro de adoração a deuses pagãos. E notadamente a história de Cesareia de Filipe, ela é notabilizada pela a sua história e a relação com Pan, o deus Pan, o deus do pânico, do horror, do desespero. E é para este lugar que Jesus leva 3 dos seus mais próximos discípulos. Ele não leva os 12, e também não me pergunte por que ele leva só os 3 mais próximos. O que eu sei, está registrado, é que nesta cidade, neste centro de adoração de deuses pagãos, é que Jesus vai fazer uma das suas mais extraordinárias declarações: as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja dele. E é com esse pano de fundo que eu queria que vocês me acompanhassem. Por que Jesus leva seus discípulos a Cesareia de Filipe, outrora Panias, a cidade do deus do pânico, do horror e do desespero? Primeiramente, vejamos aqui alguns traços dessa cidade, apesar de já ter adiantado. Uma cidade cujos deuses formavam um grande panteão ali em Cesareia de Filipe, onde o deus Zeus do panteão, como eu já disse, grego, também era adorado. Mas há uma coisa interessante, que só um pouco do livro de Joséfo, a história dos hebreus, vai revelar um pouco do que era este lugar, e vocês entenderem por que a expressão as portas do inferno. O contexto em que Jesus vai falar as portas do inferno. Portanto, amados irmãos, ali, lembrando que eu não disse isso, mas geograficamente, Panias, Cesareia de Filipe, está no sopé, no pé do Monte Hermon. E este Monte Hermon também tem muito, porque é no Monte Hermon, depois de passar por Cesareia de Filipe, que Jesus vai subir e vai ser transfigurado. Tudo isso faz parte das revelações que o texto e contexto tem a nos trazer nesta noite, e com implicações para a nossa espiritualidade e para a nossa vida cristã. Quando se adorava a Pan, o deus do pânico, quando se adorava a este deus, o deus do horror, alguns bodes eram adestrados, alguns sacerdotes adestravam bodes, e eles eram bodes dançantes. À medida que as flautas, os tambores eram tocados, esses bodes, eles dançavam. Por isso tinha um ritual da dança dos bodes dançantes. E este era um ritual que precedia a subida, onde havia uma grande porta na entrada de um grande lago,
onde também está registrado na história, não na história bíblica, no texto bíblico, mas na história que traz o pano de fundo bíblico. Um grande lago, por isso depois você vai entender um pouco também do lago de fogo e enxofre, onde este lago, as pessoas compravam um bode, e sacrificavam o bode, e jogavam o bode neste lago, e este lago é tão profundo, que há registros de que homem algum era capaz de chegar ao seu fundo. E qual era o ritual? Se esse bode, quando era lançado nas portas do que eles chamam de Hades, ou chamavam de Hades, na mitologia grega, você sabe que Hades é a morada do mundo dos mortos, é o mundo dos abismos, e é por isso que lá na parábola do rico e do Lázaro, a palavra que aparece no original não é inferno, é Hades. No inferno, no Hades, o rico que agora fora levado para lá, diz que ele ergue os olhos aos céus e enxerga Lázaro no seio de Abraão. Onde ele está? No Hades, no mundo dos mortos, no abismo mais profundo das trevas, na habitação do rei dos abismos, era o que dizia a mitologia grega. E este, ponto é evidentemente conhecido e internalizado e aceito com muita facilidade no dia de Jesus. Para nós precisamos fazer todo este pano de fundo para trazermos o entendimento do que é o Hades. Mas nesta caverna, com um lago profundo, quando o bode era lançado, e o ritual dos bodes dançantes continuava, se aquele bode que fora sacrificado afundasse, significava que o Deus Pan, o Deus do pânico, o Deus do horror, recebera o sacrifício. Mas se o bode erguesse, não afundasse, aquele que comprou o bode, aquele que sacrificava, precisava voltar, comprar um outro bode, sacrificar, até que seu sacrifício fosse aceito pelo Deus Pan. Mas este lago de tantos sacrifícios, de tanto sangue e de tanta carniça dele, diz, José, que o cheiro era tão fétido, era tão podre, que poucos podiam chegar perto. É para este lugar que Jesus leva 3 dos seus mais próximos discípulos. É para este lugar onde tinha esta porta, que era literalmente a porta do Hades, um pouco mais acima, do ritual onde estava a dança dos bodes, onde era sacrificado os bodes neste lago podre, neste lago imundo, neste lago de adoração de deuses falsos, onde se subisse o bode, o Deus do pânico continuaria te causando terrores, medos, angústias, desesperos. Mas se afundasse, o Deus Pan era apaziguado segundo estes adoradores. E aqui, amados irmãos, dito isso, você vai entender agora que a porta do inferno, por isso revelações na porta do Hades, revelações de Jesus. Jesus escolhe este lugar para fazer algumas das mais extraordinárias revelações. O próprio Deus vai revelar-se aqui no texto. Para quem a porta do Hades está aberta? Agora pegando todo este pano de fundo. Para quem está a porta do inferno aberta? A porta do inferno está aberta para todos aqueles que têm uma compreensão equivocada ou errada de Jesus. Jesus pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens que sou eu?
Eles têm uma compreensão absolutamente equivocada acerca de Jesus. A despeito de Elias, a despeito de Jeremias terem um elemento messiânico, mas a visão acerca de Jesus era equivocada. Não importa se você tem uma opinião boa de um Cristo bonzinho, de um Cristo humano, de um Cristo voltado ao social. Todos aqueles que têm uma compreensão equivocada de Jesus, ainda que queiram dizer, é Jesus, Jesus é o Elias, é Jeremias, é algum dos profetas, a porta do Hades está aberta para todos aqueles que têm uma compreensão errada acerca de Jesus. No território de Pan, Jesus é apenas mais um. Guarde isso na tabuinha do seu coração. No território de Pan, a compreensão das pessoas é que Jesus é apenas mais um. No território do pânico, do desespero, da incompreensão acerca de Jesus, ele é apenas mais um. E acredite, Pan se alegra com essa compreensão. As portas do inferno estão abertas para quem adora deuses falsos. Pânias, Cesareia de Filipe, é um centro turístico para a adoração de deuses falsos. Em Brasília nós não temos uma Pânias. Em Brasília nós não temos um reduto pequeno, nós temos uma cidade que pode ser muito bem tipificada como a Pânias dos dias modernos no nosso país, no centro da capital do Brasil. Aliás, Brasília é considerada a capital esotérica do Brasil. Pois bem, lá tem uma cidade dedicada não a Pan, mas a todos aqueles que têm uma compreensão acerca de Jesus errada, e também para aqueles que convergem para adorar, seja o Deus do pânico, seja Zeus, seja Baal. Para onde há uma convergência de deuses falsos, Pan se agrada e as portas do inferno estão abertas. Mas há uma terceira coisa que eu quero que você guarde aí também na tabuinha do seu coração. O pânico é hoje, amados irmãos, também uma entidade, como foi nos dias de Jesus quando levou os seus discípulos. O medo hoje, por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, que Deus não nos deu um espírito de medo, Deus não nos deu um espírito de pânico, de Pan, mas Deus nos deu um espírito de coragem, de ousadia. Mas infelizmente hoje o pânico passou a ser quase que uma entidade. E eu não estou me referindo a uma questão psicossomática, é medo de tudo. Parece que Pan continua mais vivo do que nunca no ideário religioso de algumas pessoas. Pan continua uma entidade. Na porta do Hades há pânico e morte, desespero, agonia. Se o que sacrificava não fosse aceito por Pan, ele sabia e ele tinha certeza de que continuaria sendo alvo do pânico, do desespero, da agonia, da angústia, do pavor. Amados irmãos, para quem a porta do Hades está aberta? É para isso que Jesus leva os seus discípulos, porque os discípulos sabiam de tudo isso, evidentemente com muito mais detalhes do que eu estou falando para vocês. Cesareia de Filipe não era a Cesareia de Filipe, eles tinham no ideário dele que Pânias era a Cesareia de Filipe. Ela apenas fora reconstruída por Filipe, filho de Herodes o Grande.
O que nós entendemos aqui, amados irmãos, é que o pânico é uma realidade nas portas do inferno. Na parábola, de novo, voltando à parábola do rico e Lázaro, Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, há um contraste de palavras. Duas palavras se contrastam, duas palavras são quase que um coro. Na parábola, que alguns discutem se é parábola ou não, porque nenhuma outra parábola na Bíblia há nome próprio, e só nesta. Portanto, há alguns que creem que não se trata de uma parábola, mas de um fato em que Jesus explicita. Portanto, lá diz o texto sagrado, que o rico agora no Hades, no inferno, ele está em tormento, em tormento, em tormento, em tormento, em tormento. Enquanto isso, Lázaro está consolado, consolado, consolado e consolado. O Hades é um lugar de tormento. O Hades é um lugar de horrores. O Hades é um lugar onde Pan reina. O pânico é real. Pai Abraão manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e venha para este lugar de tormento para apaziguar a minha dor. Enquanto em vida, aquele homem rejeitou a água da vida. Enquanto em vida, aquele homem rejeitou o Espírito Santo de Deus, que ele mesmo diz, Jesus, que quem crê em Jesus, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Enquanto em vida, rejeita a água da vida. Enquanto em vida, rejeita a cachoeira do Espírito. E no inferno, no Hades, uma gota é cachoeira, mas nem uma gota lhe é entregue no inferno. É um tormento, é um horror, é o lugar onde Pan reina. Portanto, amados irmãos, é para este lugar que Jesus leva os seus discípulos. Para este lugar que Jesus leva quem? Os seus mais próximos. Por que Jesus leva apenas os seus mais próximos discípulos? Pedro, Tiago e João. Amados irmãos, como diz o Warren Wiersbe, é preciso muita intimidade com o Senhor, maturidade espiritual, para visitar as portas do inferno. Jesus não quer uma igreja inerte e passiva. Jesus pega o seu discípulo e vai dizer: eu vou levar vocês, para vocês terem uma ideia do que é o inferno. Eu vou levar vocês para vocês terem uma ideia do que Pan, do que Baal, do que Zeus, do que o panteão dos deuses falsos é capaz de fazer na vida das pessoas. Eu vou levar vocês para terem uma ideia daquele lago podre, imundo, onde as pessoas jogam nele as suas esperanças de dias melhores. É para este lugar que Jesus escolhe 3, mas não são 3 meninos na fé, ainda que num processo, mas são os mais íntimos de Jesus. São os mais íntimos de Jesus, porque é preciso intimidade. Você já deve ter ouvido a experiência, e eu tive isso na prática, eu vivenciei isso na prática. Alguns, se souberem que alguém está endemoniado, dizem assim: não vou porque o diabo sabe o que eu estou fazendo, eu quero a distância, porque ele pode revelar a minha vida. Porque o diabo não sabe 1 milímetro do que vai acontecer no futuro. Ele não é onipresente, onisciente, mas para trás ele tem um relatório completo a seu respeito. Miríades e miríades e miríades de demônios trazem um relatório dele completo. Um texto caiu com ele. O que não falta é demônio para saber o que nós estamos fazendo. Só tem um detalhe, lá em João, 1 de João capítulo 5, Jesus diz que aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não pode tocar. Mas ele tem uma boa abim, e não é a paralela a nosso respeito. Ele sabe. Eu fui chamado para
visitar uma moça que estava endemoniada. Agora, pastor Romualdo, era alguém que trabalhava no louvor, cantava no louvor. Quando eu fui chegando na sua casa, ela se contorcia como uma serpente. Quando eu abri a sua porta, ela rastejava como uma serpente e foi para debaixo do seu colchão. E olhava para mim e dizia assim: eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, sai daqui. Eu falei: não, é você que vai sair. Só que eu tinha levado uma outra líder de louvor, uma que cantava no louvor. E ela entrou comigo. Um diácono da igreja, que também fora chamado, estava comigo. Quando viu aquela situação de um endemoniado se rastejando e subindo as paredes como uma serpente, ele começou a chorar como uma criança. Chorar como uma criança e dizer: eu não posso, pastor, eu não posso. Deus sabe como está a minha vida. Diácono na igreja, Deus sabe, eu não posso. E ele chorava como uma criança. E aquela outra moça, do mesmo ministério de louvor, quando entrou comigo, aquela moça transformada, com voz diabólica de homem, uma menina, dizendo que me odiava, e que ela não me queria ali, mas olhou para a menina e disse: eu sei onde você estava ontem à noite. Quando ele disse isso, essa moça começou a chorar desesperadamente, e saiu correndo. E nós começamos a orar por aquela mulher, por aquela moça, e ela abriu a janela da porta, e disse assim: vocês não vão me ajudar, vocês não vão me ajudar. Certamente, uma multidão de demônios, mas não podia entrar ali porque tinha alguém com a autoridade do sangue de Jesus Cristo, assim como você e eu que temos dado pelo próprio Senhor Jesus. Sabe, amados irmãos, o mundo espiritual não é utopia, não é filme de Netflix, não é Prime Video, é um mundo real, ele existe. E o que nós estamos vendo agora, que não é qualquer um que vai, Jesus leva 3 dos mais próximos para fazer revelações nas portas do inferno. Foi na porta do inferno, do Hades, que os discípulos firmaram convicção acerca de Jesus. Ei, não foi num culto de louvor, a despeito que num culto de louvor pode fazer isso também. Mas Jesus olha para os seus e pergunta: eu não quero saber a compreensão errada que as pessoas têm de mim, porque o território do Pan, de Pan, é favorável para isso. Eu quero saber o que vocês dizem acerca de mim. E Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Filho do Deus vivo. É no território de Pan, é nas portas do inferno que Pedro firma convicção de quem é Jesus. Nós estamos, amados irmãos, como igreja, querendo firmar convicção acerca de Jesus, nos happy hours da vida. Nós queremos muitas vezes firmar convicção de que Jesus é o Filho de Deus, cercado de crentes e alguns meninos. E Jesus nos chama para afirmar a convicção de quem Ele é nas portas do inferno, no território de Pan, no meio de adoradores de deuses falsos. É no meio de adoradores, no meio de um panteão de deuses falsos, que o Senhor quer que nós firmemos convicção: tu és Jesus, o Messias, o Filho do Deus vivo. Alguns estão entendendo o que eu estou falando, né? Foi nas portas do inferno que os discípulos, na pessoa de Pedro, firmaram convicção de quem era Jesus. Não foi num ambiente de propício para crente, porque na igreja é fácil: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vai no território de Pan, e declara: Jesus é o Filho
do Deus vivo. Foi na porta do Hades, foi na porta do inferno que algumas revelações aconteceram, e eu queria que você olhasse comigo algumas, eu não tenho todas aqui, mas a primeira delas é que o Pai vai revelar Jesus para Pedro. Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: você tem razão, mas isso não é por causa da tua capacidade, isso não é por causa do teu curso, não é por causa da tua empresa que você tinha lá de pescador com Zebedeu, isso não é pela tua impetuosidade, não é a tua cognição. Esta revelação só é possível porque Deus revelou para você. Eu e você jamais teríamos a compreensão de quem é Jesus se não fosse obra do Deus que nós adoramos, o Cristo, o Espírito Santo de Deus, que é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o próprio Senhor Jesus diz que ninguém vai a Jesus se Deus não lhe o entregar. Portanto, aqui está uma revelação, amados irmãos, que a salvação ela não é mérito, a salvação é graça. Ô Pedro, não foi você, foi Deus quem te revelou. Essa é uma revelação. Esta é uma doutrina básica da fé cristã. Esta é uma doutrina básica dos batistas. Essa é uma doutrina básica dos protestantes reformados, de que a salvação não é mérito, ela é graça. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Deus que nos elegeu, que nos escolheu, nos revelando quem é Jesus, jamais nós saberíamos quem Ele é. Mas louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor achou graça, o Senhor por misericórdia veio e revelou Jesus para você e para mim. Mas há uma outra revelação, quero que você entenda que depois aqui em sequência, você vai ver no verso 17, capítulo 17, que Jesus agora vai se transfigurar. Aonde que Jesus vai se transfigurar? Olha, Cesareia de Filipe, no sopé do Hermon. Jesus sobe agora o Hermon e ele agora vai se transfigurar no Hermon. Jesus sobe, vai além das portas do inferno, e é agora na mesma área, agora não no sopé, não no pé, mas em cima, Jesus, ele vai se transfigurar. E aqui está, amados irmãos, uma outra revelação. É no Monte Hermon que Jesus revela-se aos seus discípulos, de novo, aos mais próximos, revelando que ele é o eterno, que ele está ao lado de Moisés e de Elias, que ele está ali, não só representando a lei e os profetas, mas unindo, que ele é o Cristo, Filho de Deus. É nas portas do inferno que Jesus revela a sua inteireza e revela toda a sua glória. Parece estranho, né? Porque a gente quer ver a Shekinah de Deus nesses ambientes em que alguns veem anjos subindo e descendo, mas é aonde Jesus vai se revelar em toda a sua glória, antes de ser assunto aos céus, onde ele se revela, no pé do monte onde estavam as portas do inferno. É exatamente neste ambiente que o Senhor vai se revelar em toda a sua majestade, em toda a sua sublimidade, em toda a sua glória. 3, é neste lugar, no lugar de morte, de pânico, de desespero, que Jesus anunciará pela primeira vez que ele será entregue, morrerá e ressuscitará, e que a morte não terá mais a palavra final nas nossas vidas. Não sei se você me entendeu, mas é no lugar de morte, é nas portas do inferno, onde chega o anúncio de que Jesus vive para sempre. É neste lugar de pânico, é neste lugar de adoração falsa, é neste lugar de enganos, é neste lugar de falsa compreensão de quem é Jesus, de uma religiosidade falseada. É neste ambiente que
que Jesus diz que ele morreu, ressuscitou e está vivo à direita do Pai. Mas, marchando aqui para a conclusão, o lugar de morte e pânico, Jesus anuncia que Ele é vida. É neste lugar de pânico e de morte, no lugar onde os bodes dançantes reinam, onde os bodes dançando são adorados, onde os bodes dançantes ditam o ritmo da religiosidade. É neste ambiente que Jesus diz: eu vou para a cruz, vou morrer no lugar de vocês, mas vou ressuscitar, e todo aquele que crê em mim, ainda que morra, ressuscitará. Sabe, amados irmãos, é extraordinário o que está por detrás, desta passagem. Quisera eu ter palavras para colocar para vocês tudo que Deus já ministrou no meu coração estudando esta palavra. Eu quero concluir trazendo mais algumas considerações para nós orarmos. Mas Cesareia de Filipe, antiga Pânias, um lugar consagrado a Pan, ao Deus do pânico. É neste lugar que Herodes, agora o Agripa, vai lá segundo Atos, capítulo 12, verso 19 a 23, você vai conferir. É neste lugar onde Herodes, batendo no peito e dizendo, eu sou Deus, ou as pessoas dizendo, olha quando ele fala, como ele fala, ele parece um Deus. É em Cesareia de Filipe que Herodes Agripa é comido, morre e é comido por bichos, para deixar bem claro que na terra de Pan, que em Cesareia só existe um Deus, o Criador dos céus e da terra. Mas é ainda em Cesareia de Filipe, segundo está lá Atos capítulo 21, verso 8 e 9, que morava um outro santo homem de Deus, Filipe, coincidentemente Filipe, que tinha duas filhas, e diz o texto sagrado que elas eram lindas e profetizas. Para as meninas lindas da terceira, é possível ser linda e santa, tá? Só guarda aí no coraçãozinho, é possível ser linda e santa, amém, irmãs? Filipe tinha duas filhas, as duas eram lindas e santas. É neste lugar que Filipe escolheu para viver. É neste lugar onde o Espírito de Deus pega este homem e o traslada e o faz viajar no sobrenatural para pregar a palavra de Deus para um eunuco. É neste lugar onde tem um homem chamado Filipe para anunciar que Jesus é o Senhor, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que o pânico, o horror e o inferno não tem a palavra final nas nossas vidas. É neste lugar que Filipe escolheu para morar. Mas ainda segundo o livro de Atos, capítulo 10 até o verso 11, é onde morava um homem chamado Cornélio, um pagão mais piedoso, que esmolava e orava ao Senhor. E Deus, sabendo a inteireza do coração daquele homem e as intenções do coração daquele homem, literalmente vai mover céus e terra para levar Pedro a anunciar Jesus para Cornélio, abrindo as portas da salvação para os gentios. Já tinham sido abertas para os judeus e agora vai ser aberta para os gentios, para deixar bem claro de que na terra de Pan, na terra de deuses falsos, ninguém pode se achar excluído, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ainda que alguém esteja morando na região do Pan, ainda que alguém esteja sendo visitado pelos horrores trazidos por Pan, e Pan hoje, ele se manifesta de várias maneiras. O Deus do pânico hoje aparece com rumores de guerra.
O Deus do pânico hoje aparece com doenças, com pandemias, epidemias, trazendo horror, pânico, desespero. O Deus Pan continua se manifestando com governos e desgovernos. Mas Deus continua movendo céus e terra, porque mesmo nesse território, ainda tem gente que confia no Senhor, que busca o Senhor. E Deus vai mover céus e terra, como moveu para levar Pedro e dizer: pode tirar esse da terra de Pan, porque a terra dele agora é a Jerusalém, é a nova Jerusalém. Sabe, irmãos, olhando ainda o livro de Atos, capítulo 18, no verso de número 22, é nesta viagem, numa viagem para Cesareia de Filipe, onde uma igreja é plantada. Uma igreja é plantada, conforme está lá em Atos capítulo 18, 22. A igreja não precisa ter medo do território de Pan. Uma igreja é erigida no território de Pan. E agora Paulo vai saudar uma igreja que não se acovarda, crentes que não têm medo de ir para onde estão as portas do inferno. Uma igreja que não recua, mas uma igreja que avança. A confusão na terra de Pan. Os bodes dançam. O comércio religioso impera. É para este lugar que Jesus leva os seus discípulos. E eu concluo para fazer 4 declarações. E eu queria, em nome de Jesus, que cada uma destas declarações que Jesus vai fazer agora, levasse você a dar um brado de glória a Deus. Porque Ele leva os seus discípulos, não é para um passeio turístico. Jesus leva os seus discípulos para o mais pavoroso dos lugares, para a terra de Pan, para onde havia um panteão de Deus, onde havia Zeus, onde outrora foi Baal, onde havia um lago podre, onde as pessoas depositavam os seus sacrifícios na esperança de terem seus dias mudados. É para este lugar que Jesus leva os seus discípulos para fazer 4 declarações, e aqui eu vou concluir. Primeira delas, e se você sentiu o desejo de glorificar a Deus, pode fazer isso em nome de Jesus. Na terra de Pan, Jesus vai fazer 4 declarações. Ele vai dizer que Ele é o fundamento da igreja. Sobre esta pedra, sobre esta declaração, Pedro, de que eu sou o Filho de Deus, sobre este fundamento, sobre esta declaração, sobre esta confissão, eu vou edificar a minha igreja. A igreja de Jesus não é edificada com palavras para massagear a ego de pecador. A igreja de Jesus não é edificada através de palavras de alta ajuda. A igreja de Jesus, ela é edificada sobre a palavra dele, porque ele é o fundamento. Essa é a primeira declaração. Eu sou o fundamento da igreja. Sobre esta rocha, como disse o salmista, rochedo da minha salvação, Jesus é o fundamento da igreja. Jesus é o fundamento desta igreja. Mas Jesus vai fazer uma segunda revelação ou declaração, como queira. Ele é o dono da igreja. A minha igreja, disse ele,
sobre esta pedra, sobre este fundamento, eu vou edificar a minha igreja. A igreja não tem dono, a igreja não é de Manuel Neto, a igreja não é de A, não é de B, a igreja é de Jesus. A terceira igreja é de Jesus. A minha igreja. Terceira declaração, revelação. Ele, não homem algum na terra, ele é o edificador da igreja. Eu edificarei a minha igreja. Não é método, não é homem. Quem edifica a igreja é Jesus de Nazaré. Ele é quem edifica a igreja. Ele é quem edifica a igreja. Homem algum edifica a igreja, não a de Jesus, a igreja dele, ele edifica. Quarta e última, revelação nas portas do inferno. Jesus diz: eu sou o protetor da igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ele é o protetor da igreja. Ele continua protegendo a igreja. Aquele que é nascido dele, o diabo não pode tocar. A igreja é dele. Ele é o fundamento. Ele edifica. Ele protege a igreja. Os bodes dançantes não têm lugar na igreja de Jesus, porque ele protege a sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus.